A Septuaginta, você já se perguntou como a história se alinha perfeitamente com os propósitos de Deus. Um ponto central nessa narrativa é a estratégia milenar que culminou na disseminação do Evangelho. Para entender isso, precisamos voltar no tempo para a figura de Alexandre o Grande. Embora tenha sido um conquistador poderoso que morreu muito jovem, sua breve passagem pela história mudou o mundo para sempre. Alexandre foi o principal responsável pela helenização, um processo de expansão da cultura grega por vastas regiões. Essa expansão transformou o grego koiné como língua franca do mundo antigo, um idioma comum que conectava pessoas de diferentes povos e culturas. Após a morte precoce de Alexandre, seu vasto império foi dividido entre seus generais. No Egito, Ptolomeu I Sóter, um dos seus generais, fundou a dinastia ptolemaica, estabelecendo sua capital em Alexandria, capital grega no Egito. Seu filho, Ptolomeu II Filadelfo, conhecido por seu patrocínio às artes e ciências, foi o responsável por expandir a famosa Biblioteca de Alexandria, que se tornaria o maior centro de conhecimento do mundo antigo. O cenário para os planos e propósitos de Deus estava sendo preparado. Com o tempo, os judeus foram se espalhando pelo mundo, vivendo fora de sua terra natal. Nas grandes cidades, como Alexandria, a cultura grega dominava. O resultado foi que muitos judeus na diáspora já não compreendiam o hebraico, a língua original de suas escrituras sagradas. Eles precisavam de uma ponte para acessar a palavra de Deus. Foi nesse momento que o rei Ptolomeu II, com o objetivo de enriquecer a Biblioteca de Alexandria, encomendou uma tradução da Torá, os primeiros 5 livros da Bíblia. Para essa missão, foram escolhidos 72 eruditos judeus, 6 de cada uma das 12 tribos de Israel. Embora o número exato fosse 72, a tradição popular arredondou para 70, e é por isso que a tradução ficou conhecida como a Septuaginta, que significa 70 em latim. Essa tradução, realizada por uma comissão de sacerdotes, escribas e rabinos que dominavam tanto o hebraico quanto o grego, se tornou um ato fundamental para a preservação da fé. Ela permitiu que os judeus falantes de grego continuassem a ler as Escrituras, assegurando que a mensagem de Deus não se perdesse. A tradução da Septuaginta foi uma peça essencial no plano de Deus para a propagação de sua palavra. Ela forneceu o vocabulário e o fundamento teológico para o Novo Testamento, que foi quase todo escrito em grego koiné. A combinação de uma língua universal com a Pax Romana, um período de relativa paz e segurança, criado pelo Império Romano, criou as condições perfeitas para que o Evangelho se espalhasse. A vasta rede de estradas e a ausência de grandes guerras internas permitiram que os primeiros missionários, como o apóstolo Paulo, viajassem por milhares de quilômetros, pregando em grego e sendo compreendidos por todos. A Septuaginta, então, não foi apenas uma tradução, mas o veículo linguístico que preparou o caminho para a mensagem de Jesus Cristo. Hoje, a Septuaginta continua sendo uma ferramenta inestimável para a crítica textual, ajudando estudiosos a reconstruir a história da transmissão dos textos bíblicos. Ela prova que Deus, em sua sabedoria, preparou cada detalhe da história para que sua palavra chegasse até nós.